Olá, bem-vindo de volta aqui ao nosso estudo e meditação no Evangelho de João. Nós, no último vídeo, lemos o capítulo 7 do Evangelho de João e hoje nós vamos dar seguimento à nossa leitura. Hoje o capítulo 8. Se você quiser, seria bom você ter em mãos aí uma caneta, um papel, para depois aqui da nossa leitura você marcar aí os versículos mais importantes que impactaram a você na leitura e você possa meditar neles, trazendo para a sua vida nos dias de hoje. Então, vamos meditar nesse evangelho que é todo especial. Você sabia que no Evangelho de João há o registro 7 vezes, João registra 7 vezes Jesus dizendo, eu sou? É isso mesmo. Eu sou. E conectando diretamente o nome de Deus revelado a Moisés, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, fala sobre isso, quando Deus fala o seu nome a Moisés, o eu sou te mandou. Jesus diz, eu sou o pão da vida, em João 6, 35. Eu sou a ressurreição e a vida, em João 11, 25. Então você veja aí Jesus mostrando que ele é o verdadeiro Deus, que ele é aquele que fala lá com Moisés, que está lá com Abraão e que agora está falando diretamente com a humanidade. E nós temos o privilégio de estarmos lendo a sua palavra. Não é magnífico? Mais de 2000 anos atrás viveu Jesus e hoje nós podemos estar aqui lendo o que ele falou. Por isso que a palavra de Deus ela tem poder de transformar vidas e corações. Vamos meditar na palavra? Vamos ler o capítulo 8? Mas antes de nós lermos o capítulo 8, vamos fazer a nossa oração pedindo o Espírito Santo para nos guiar e abençoar a nossa leitura. Senhor Deus e Pai, abençoa, meu Deus, a nossa leitura. Dá direção, sabedoria e entendimento, e todos aqueles que leem conosco sejam abençoados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhes uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Quer dizer, pegaram a mulher lá na hora, no momento que ela estava adulterando, e levaram até Jesus e estavam ali com isso tentando pegar Jesus ali numa situação difícil, porque era isso que eles pretendiam. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Isso aqui pegou todo mundo de surpresa. Você veja a importância de pensar antes de falar. Enquanto aqueles homens falavam e discriminavam e acusavam, Jesus estava ali pensando o que ia dizer, porque o que ele falasse poderia salvar aquela mulher, poderia salvar aquela alma ou poderia colocá-la em condenação. Como ele não veio para condenar o mundo e sim para salvar, então ele
fala essa frase tão conhecida, né? Quem não tiver pecado ali, que atire a primeira pedra. No versículo 8 diz: E tornando a inclinar-se, escreveu na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, começaram pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, você veja que a consciência deles o acusou, porque todos nós pecamos. E é muito fácil olhar o erro dos outros. O ser humano, ele é hábil, rápido a encontrar julgamento para o erro das outras pessoas, para apontar o dedo, mas não olha para dentro de si mesmo. Então Jesus ali fez aquelas pessoas olharem para dentro de si, para dentro delas, e ver que, assim como elas estavam acusando aquela mulher, eles também estavam errados nos seus delitos e pecados. Que é fácil condenar, né? Aí no versículo 10 diz: E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Veja que Jesus ali não a excluiu, não a condenou, não a fez exceção de pessoas, não a cancelou, né? Como fazem hoje com muita gente, que as pessoas hoje na internet estão eufóricas no julgamento, quando elas precisam olhar para dentro de si mesmas e olharem para os seus próprios pecados. Mas Jesus deixa com a mulher uma orientação. Vai e não peques mais. Em outras palavras, vai e não cometa mais o que você fez. Vai e muda de atitude, muda de situação. Eu livrei você agora, mas possa ser que da próxima vez eu não estarei ali para te livrar. Então Jesus, ele perdoa o pecado. Ele perdoa o pecador. Mas ele quer que você vá e mude de vida. Mude de caminho, de trajetória, de atitude. Se estava fazendo o que era errado, começa a fazer o que é certo. Vamos continuar. Jesus, a luz do mundo. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse versículo também é muito poderoso, se você quiser marcar aí no seu caderno, na sua folha. Jesus dizendo que ele é a luz desse mundo. Quem o seguir não andará nas trevas da solidão, da tristeza, da angústia, da doença, nas trevas da depressão. Quando a pessoa tem Jesus na vida dela, ela passa a ser a luz, ter a luz dentro dela. Disse-lhe, pois, os fariseus: Tu testifica de ti mesmo? O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E esse julgar segundo a carne, que ele diz no versículo 15, continua até nos dias de hoje. Quantos dentro das igrejas, dos grupos, as pessoas julgam segundo a carne, segundo o que elas veem, tem preconceito das pessoas. Mas Jesus ninguém julga. Ele virá para julgar no fim. Mas no momento ele dá a oportunidade da pessoa mudar. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou.
Disseram-lhe, pois, onde está o teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis o meu pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os fariseus, porventura, quererá matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, não poderás vir? Porque ele estava se referindo ao reino dos céus. Ele estava se referindo ao reino dos céus, que ali eles não poderiam estar. Porque no reino dos céus, a pessoa ela tem que ter o coração puro, tem que haver remissão dos pecados, o arrependimento. E aqueles homens não queriam nem aceitar a palavra de Jesus e dizia-lhes, vós sois de baixo e eu sou de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Jesus deixando bem claro que ele não é deste mundo, que ele é alguém de um plano superior ao nosso. E por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhe falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Mais uma vez aqui, ele se coloca na condição do Deus de Moisés, ali que fala com Moisés na sarça. Eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai que me tem deixado só, porque eu faço sempre. O Pai que não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando a pessoa ela faz o que agrada a Deus, ele é como Jesus. O Pai nunca a deixa só, o Espírito Santo nunca a deixa só. Jesus maior do que Abraão. Dizia ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo aqui é muito conhecido, né? Foi muito conhecido, muito falado. Uma certa campanha aí. Mas o sentido dele é extremamente espiritual. Porque quando a pessoa ela conhece a verdade do Evangelho, ela conhece a verdade da salvação, ela liberta. Não tem como a pessoa ficar aprisionada. Ela liberta na mesma hora de tudo aquilo que a aprisiona, que traz tristeza à sua vida. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Veja que versículo poderoso esse. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. De quem você tem sido servo, meu amigo? Porque se você vive na prática do pecado, você tem sido servo do pecado. Ora, o Filho do Homem fica para sempre em casa. O Filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que viste junto do vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse: Se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade de que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Quer dizer, ele mostrando para aquelas pessoas que a atitude que elas estavam tendo não era a atitude que Abraão teria. Quer dizer, eles se colocavam na condição de filhos de Abraão, estufavam o seu peito dizendo que eles eram filhos de Abraão como herdeiros, mas a atitude deles era completamente diferente à de Abraão. Ele fala sobre eles tentar matá-lo. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias. Quer dizer, porque a pessoa que é filha de Deus, ela não guarda mágoa e raiva de ninguém. Pelo contrário, ela ama os seus inimigos. Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Marca aí na sua Bíblia, onde que a mentira tem o diabo por pai. Mas por que vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Você pode ver aqui, Jesus, ele é enfático. Chama eles na cara que eles não são de Deus. Fala para eles, porque se eles fossem de Deus, eles fariam vontade de Deus. Que o pai deles é o diabo, porque o diabo que foi homicida desde o princípio. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Lembra que nós lemos lá no capítulo anterior, no capítulo 1, que os judeus não se davam conta o samaritano, então ele estava dizendo que ele tinha demônio porque ele era samaritano. Jesus respondeu: Não tenho demônio, antes honro ao meu Pai e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória. A quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Veja que eles não entendiam o que Jesus dizia. Jesus falava da eternidade. Jesus falava do para sempre. Só que eles não tinham condições de entender aquilo. Era uma linguagem muito difícil para eles. Jesus falava das coisas do céu, do alto. E eles não entendiam tudo literalmente. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis é o vosso Pai.
e vós não conheceis, mas eu o conheço. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma vez, Jesus mostrando aqui que ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o eu sou, mostrando que ele estava antes da criação, antes do Abraão, antes do Noé, antes do Adão, antes da terra ser criada. Ele já era. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, passando pelo meio deles, e se retirou. Então nós ficamos por aqui no capítulo 8, vamos nos preparar para o capítulo 9. Se esse conteúdo te ajudou e te abençoou, clica aqui no sininho, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, tá? Para você acompanhar o nosso estudo e vamos juntos nessa fé, meditando no livro de João. Escreve aí no seu papelzinho, no seu caderno, nesse capítulo, qual o versículo mais chamou a sua atenção? É onde ele diz, eu sou a luz do mundo. Qual o versículo mais chamou a sua atenção? Faça a sua meditação se necessitar novamente, mas eu espero você na próxima meditação, que nós vamos falar a cura de um cego de nascença. Deus abençoe a sua vida.